Muito boa noite, caríssimos, caríssimas, que estão chegando à nossa sala de bate-papo para mais uma conversa formativa nesta noite de quinta-feira. Bem-vindos, bem-vindas. Coloquem aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está participando dessa noite de formação aqui no nosso canal, aqui na nossa iniciativa Sobre a Mesa. Hoje nós estamos colocando sobre a mesa a exortação apostólica Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. Como eu disse, nós estamos hoje colocando sobre a mesa a Gaudete et exultate. Espero que vocês também já tenham colocado, já tenham trazido para a mesa de vocês essa exortação apostólica do Papa Francisco. Boa noite a todos e todas que estão chegando aí na nossa sala para esse nosso bate-papo de quinta-feira. Quinta-feira é dia de colocar sobre a mesa um documento do magistério do Papa Francisco. Nós já passamos aqui, já passou pela nossa mesa, 3 documentos do magistério do Papa Francisco. Lá no mês de maio, depois que nós percebemos o que é que a pandemia faria conosco nesse isolamento social, nós colocamos sobre a mesa a Evangelii Gaudium. Depois da Evangelii Gaudium, nós colocamos a Laudato Si. E depois da Laudato Si, colocamos sobre a mesa e colocamos também nas nossas mentes e corações a Amoris Laetitia, que terminamos na quinta-feira passada. Hoje nós queremos dar início ao 4º documento do Papa Francisco, do seu magistério, que nós nos dispomos a estudar. Para isso, eu convidei para essa noite um professor de teologia da nossa Faculdade Católica de Pouso Alegre, que é o padre Robson Inácio. Quanta gente boa reunida para a gente aprofundar e ser apresentado nessa noite, né, a mais um documento do magistério do Papa Francisco. O Papa Francisco já publicou vários documentos. Recentemente, ele publicou a Fratelli Tutti, é o último documento, esta última encíclica publicada pelo Papa Francisco, mas nós vamos aqui manter a ordem da publicação na medida do possível, e por isso começamos hoje a Gaudete et exultate. Boa noite, Padre Robson. Boa noite, está me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo. Olha só. Perdão, e a imagem dizem ali que melhorou também. Que bom. Foi a sua aparição. Bem-vindo, viu? É uma alegria recebê-lo na nossa live sobre a mesa, que acontece toda quinta-feira, desde o mês de maio. Nós já estudamos aqui capítulo por capítulo da Evangelii Gaudium, da Laudato Si, terminamos quinta-feira passada Amoris Laetitia e hoje queremos ser apresentados pelo Senhor a Gaudete et exultate. Mas antes de apresentar a Gaudete et exultate, é preciso apresentar o Padre Robson, né? O Padre Robson é pároco de Serrania, correto? Sim. É a paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Serrania. Padre Robson é, então, da Diocese de Guaxupé. É também professor na Faculdade Católica, onde nós somos colegas, inclusive na mesma área, né? Na área da teologia dogmática. Sim. O Padre Robson fez mestrado em teologia dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, um dos maiores centros de formação da Igreja Católica, né? Então, nós temos aí verdadeiramente um teólogo para nos ajudar nesta noite. Então, Padre Robson,
se o senhor quiser acrescentar aí mais alguma coisa na sua apresentação, e nos apresente a Gaudete et Exsultate. Nós fazemos como sempre, né? Ouvimos o Padre Robson, quietinho, né? Quietinhos aí no comentário, para prestar bastante atenção no que vai dizer o Padre Robson, e depois de 20 a 30 minutos de exposição do Padre Robson, nós começamos a interagir com ele, fazendo as nossas perguntas, as nossas provocações. Tá bem, Padre? Muito bem, a apresentação está muito bem feita. Obrigado, Padre, pelo convite, pelo carinho, pela delicadeza. Para mim é um gosto enorme poder participar desta transmissão e falar um pouco sobre o chamado à santidade no mundo atual, fazendo uma apresentação à exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Bem, eu dividi a minha fala em 3 partes. Na primeira parte eu farei assim uma introdução, apresentando a todos uma reflexão bem de caráter pessoal. Na segunda parte eu apresentarei a carta Placuit Deo da Congregação para a Doutrina da Fé, e na terceira parte eu apresentarei a introdução geral a Gaudete et Exsultate. E em seguida eu me colocarei à disposição para responder às perguntas que porventura aí os nossos participantes quiserem apresentar. Podemos então. O chamado à santidade no mundo atual. Primeira parte, uma reflexão de caráter pessoal. Quando abrimos o livro do Levítico, lá no capítulo 11, versículo 44, nós encontramos uma conclamação belíssima que Deus dirige a Israel, seu povo. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. A santidade é um atributo, uma qualidade de Deus. Deus chamou Israel no passado e hoje chama a igreja, o novo Israel, o novo povo de Deus, para tomar parte disso que é próprio dele, ou seja, a santidade. A santidade de Deus é efusiva. Significa que, mesmo sendo exclusivamente dele, ela nos alcança pela misericórdia divina que propicia essa efusão, esse derramamento da santidade de Deus em nós. Mas longe de nós conceber a santidade como uma graça que Deus derrama de modo extrínseco sobre a pessoa batizada, algo que vem meramente de fora, sem provocar transformação interior. A santidade autêntica consiste na abertura da interioridade. E quando eu digo interioridade, eu me refiro ao coração, à alma. Abertura da interioridade para participar daquilo que é próprio de Deus. É abertura para acolher em nós a vida do próprio Deus. Muitos pensam que a santidade é uma espécie de certificado que a igreja entrega a algumas poucas pessoas que tiveram um bom comportamento durante a vida terrena. Pensar assim, já digo, não está correto. Essa mentalidade equivocada é uma consequência da absorção da mentalidade renascentista pela teologia católica romana. O Renascimento, enquanto movimento cultural, teve o seu início em meados do século XIV e a sua conclusão bem no final do século XVI. Um marco importante desse movimento cultural, o Renascimento, ou a Renascença, como alguns também o chamam, é a passagem da perspectiva teocêntrica para a perspectiva antropocêntrica.
Ou seja, Deus deixa de ser o centro de referência e de inspiração e o homem ocupa esse lugar, torna-se esse centro de referência e de inspiração. Esse homem é pensado e concebido de acordo com as categorias da antiguidade clássica. Então, os pensadores dessa época, eles fazem um movimento de retorno à antiguidade clássica, à Grécia antiga, à Roma antiga, e importam de lá os parâmetros, os padrões de virtude, de beleza, etc. A teologia católica romana, especialmente no contexto da Contra-Reforma, que é um movimento no interno da Igreja Católica para fazer frente à Reforma Protestante, que foi desencadeada em 1517 por Martinho Lutero. Então, a teologia católica romana, especialmente no contexto da Contra-Reforma, assimilou muitos princípios e categorias renascentistas. E isso influenciou a forma de se pensar a santidade e de buscá-la. Percorrendo de passagem os manuais de devoção e de espiritualidade publicados no período da Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, de acordo com a divisão didática da história, nós percebemos que a santidade é compreendida como aperfeiçoamento do indivíduo. Pode-se afirmar sem dúvida que essa forma de conceber a santidade está na origem da crise de fé que afeta profundamente o Ocidente, esta nossa parte do planeta Terra, e nos ajuda a compreender a razão de as pessoas católicas praticantes falarem tão pouco sobre a santidade. Pensar a santidade como aperfeiçoamento do indivíduo é um jeito muito reduzido de se entender a santidade. Sem contar, é claro, que essa concepção, longe de ser encorajadora, leva muitas pessoas a abandonarem o caminho de busca pela santidade. Essas pessoas, quando se dão conta das suas próprias contradições, das suas próprias incoerências e das suas próprias limitações, chegam à seguinte conclusão: bem, a santidade é algo reservado a uns poucos membros da igreja. Percorrendo um caminho bíblico patrístico, podemos chegar a uma compreensão da santidade que de fato corresponda à realidade desse atributo de Deus ao qual ele nos convida. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. É a informação que encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos de 26 a 27. Significa que para criar Adão e Eva, Deus tomou a si mesmo como modelo, como parâmetro. São Cirilo de Alexandria, esse eminente padre da igreja, que viveu aí aproximadamente no século V, ensina que Deus, ao criar o homem e a mulher à sua imagem, os dotou de uma alma espiritual. Então, o fato de ele ter criado o homem e a mulher à sua imagem significa que ele os dotou de uma alma espiritual. E ao criá-los à sua semelhança, ele os dotou da sua própria santidade. A partir do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, neles permaneceu impressa a imagem de Deus, ou seja, eles não perderam a alma espiritual. Entretanto, perderam a semelhança com Deus, ou seja, perderam a santidade de Deus. Fora do paraíso, o homem e a mulher, chamados a recuperar a comunhão com o Criador, farão da sua experiência de fé um caminho de reconquista da semelhança com Deus, da parecença com Deus, ou seja, reconquista da santidade de Deus neles próprios. Então, santidade é abertura do coração e da alma para acolher a vida do próprio Deus.
Esse acolhimento da vida divina dentro de nós vai progressivamente transformando o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de pensar e, consequentemente, o nosso jeito de agir. Ser santo é, então, acolher Deus em nós, não como hóspede provisório, mas como residente, como morador definitivo. Sendo a santidade um atributo de Deus, ela não caduca, ela é eterna e sempre atual. Dessa maneira é possível entender que a santidade está sempre de moda, é sempre atual para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso. Aqui eu concluo a primeira parte, que tem esse caráter introdutório, e é a apresentação de uma reflexão pessoal, uma reflexão feita por mim mesmo. E agora, na segunda parte, eu apresento a carta Placuit Deum da Congregação para a Doutrina da Fé. Essa carta foi promulgada dia 22 de fevereiro de 2018 e ela versa sobre alguns aspectos da salvação cristã. É uma carta escrita pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ladaria, e ela é endereçada aos bispos. Qual é a finalidade de apresentar essa carta? A apresentação facilitará a nossa compreensão do conjunto da exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Placuit Deum significa aprove a Deus. A carta começa com uma citação da carta de São Paulo aos Efésios. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Logo no início da carta, nós temos alguns questionamentos que são feitos e poderíamos sintetizá-los no seguinte questionamento: como apresentar Jesus Cristo como o único Salvador às pessoas que vivem no mundo marcado pelo pluralismo cultural, pluralismo religioso, etc. A carta, então, nos auxilia a compreender um primeiro ponto importante. O individualismo centrado no sujeito autônomo tende a ver o homem como um ser cuja realização depende somente das suas forças. Ou seja, na contemporaneidade, tudo está muito nivelado no plano horizontal, no plano imanente, no plano terreno. A realização de cada pessoa está muito associada ao potencial de conquista que cada pessoa tem. E aí, então, a carta prossegue a sua reflexão, nos ajudando a compreender isso. Nessa visão, a figura de Cristo corresponde mais a um modelo que inspira ações generosas mediante suas palavras e seus gestos, do que aquele que transforma a condição humana, incorporando-nos numa nova existência reconciliada com o Pai e entre nós mediante o Espírito Santo. A figura de Cristo é apresentada apenas como modelo de inspiração. Cristo é concebido como um líder religioso ao lado de outras lideranças religiosas. Ou seja, Cristo é posto no mesmo nível que Buda, no mesmo nível, por exemplo, que Confúcio. Então, apenas uma liderança religiosa que tem ensinamentos inspiradores, mas que se nivela, que pode ser posta no mesmo patamar que outras lideranças religiosas. Fim do primeiro ponto. Agora a apresentação do segundo ponto. Por outro lado, difunde-se a visão
de uma salvação meramente interior, que talvez suscita uma forte convicção pessoal e um sentimento intenso de estar unido a Deus, mas sem assumir, curar e renovar as nossas relações com os outros e com o mundo criado. Com esta perspectiva, torna-se difícil compreender o significado da encarnação do Verbo, através da qual ele se fez membro da família humana, assumindo a nossa carne e a nossa história por nós homens e para a nossa salvação. Recapitulando, primeiro ponto, o individualismo centrado no sujeito autônomo, que vincula a realização ao potencial de conquista que cada pessoa tem, às forças de cada pessoa. Segundo ponto, essa redução na forma de conceber a salvação como algo que toca apenas o interior, a interioridade da pessoa, sem incidir nas outras dimensões da sua vida e sem reverberar nas relações que essa pessoa entabula com outras pessoas. Então, 2 pontos importantes para que possamos compreender o passo que será dado em seguida. A carta nos apresenta 2 heresias, 2 doutrinas heterodoxas, 2 ensinamentos doutrinais que não são retos, que foram refutados pela igreja que se reuniu em concílio. Isso ainda durante o primeiro milênio, ainda durante o tempo da igreja indivisa. As 2 heresias antigas e atuais, antigas porque elas surgiram no contexto da antiguidade da igreja, ainda na Idade Antiga, e atuais porque elas gozam de muita atualidade, elas estão de moda. As 2 heresias são o pelagianismo e o gnosticismo. Vamos agora compreender cada uma dessas heresias. É muito importante a compreensão dessas 2 heresias, porque o Papa Francisco, lá na Gaudete et Exsultate, retoma uma reflexão muito séria a respeito dessas 2 heresias, porque elas têm provocado desvios preocupantes na vida de muitos membros da igreja. Primeira heresia, o pelagianismo, recebe esse nome por causa do teólogo responsável por essa doutrina, Pelágio. Ele que viveu entre os anos 350 e 423. É uma heresia que nega o pecado original, a corrupção da natureza humana por causa do pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação. Este último ponto é o que mais importa para a nossa reflexão hoje. A negação da necessidade da graça divina para a salvação. Todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação. É a linha de reflexão de Pelágio e, portanto, não necessita da graça divina. Segundo Pelágio, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz, por si mesmo, com as suas próprias forças, sem qualquer influência da graça divina, de salvar-se, quando assim o desejar. Para Pelágio, o homem pode alcançar a salvação apenas com o seu humano esforço. E como fica a figura de Jesus Cristo nessa forma pelagiana de se conceber a salvação? Jesus Cristo é apenas uma instância inspiradora, um modelo que a igreja apresenta e que pode ser seguido por quem quiser. Pelágio foi condenado pelo Concílio de Éfeso, que foi celebrado em 431. Depois do pelagianismo vem o gnosticismo. Gnosticismo,
gnostiquismos vem de gnosis, que significa em grego conhecimento. O pelagianismo está associado a uma pessoa, Pelágio, que foi um monge que viveu na Bretanha. Já o gnosticismo não está associado a uma determinada pessoa. Foi um movimento herético mais difuso. Os princípios do gnosticismo, eles existem antes do cristianismo. Mas o gnosticismo, enquanto um movimento organizado, consolidado, ele deu-se dentro do contexto cristão, como veremos em seguida. A sua existência, conforme eu já disse, é anterior ao cristianismo. Gnose designa uma tendência constante do espírito humano que busca o sentido da vida no conhecimento. O gnosticismo é o movimento histórico dentro do cristianismo que se desenvolveu entre os séculos segundo e terceiro. E é uma manifestação histórica da gnose. Nessa perspectiva, a salvação dá-se pela aquisição do conhecimento. E, para os adeptos do gnosticismo, nas realidades materiais não há bondade. Porque o gnosticismo pensa e defende o seguinte: há no mundo dois princípios, um bom e outro mau. Do princípio bom provém as realidades materiais, as realidades espirituais. Do princípio mau provém as realidades materiais. Sendo assim, Jesus não poderia ter um corpo material, porque tudo aquilo que é matéria provém do princípio mau. Há o desejo... E aqui eu concluo a apresentação das duas heresias, o pelagianismo e o gnosticismo. Agora, seguindo a linha de apresentação da carta Placuit Deo, nós temos o seguinte princípio: há no coração de cada ser humano o desejo de salvação. Essa salvação não pode ser concebida somente como algo que toca a interioridade ou algo relegado à interioridade. Essa salvação é uma realidade objetiva, primeiramente, que toca a subjetividade de cada pessoa que a acolhe. Há dois pontos importantes a serem considerados. Primeiro ponto: toda pessoa tem necessidade de adquirir bens materiais para satisfazer as suas necessidades básicas. Contudo, a aquisição desses bens materiais não é capaz de conferir à pessoa a plenitude que o coração humano busca, plenitude que o coração humano almeja. Segundo ponto: já que há no coração de cada pessoa humana esse desejo de realização, esse desejo, essa necessidade de plenitude, isso só poderá ser alcançado quando a pessoa aceitar a salvação que apenas Jesus Cristo pode dar, que apenas Jesus Cristo pode conferir. Diz o texto da carta Placuit Deo, número 5. Enquanto o desejo de salvação se apresenta como um compromisso na direção de um bem maior, esse conserva também uma característica de resistência e de superação da dor. Ao lado da luta pela conquista do bem, se coloca a luta de defesa do mal, da ignorância e do erro, da fragilidade e da fraqueza, da doença e da morte. Então, o cardeal Ladaria,
que é o autor da carta, insiste em apresentar Jesus Cristo como o único Salvador. Insiste em dizer que nele, somente nele, está a salvação. E esta salvação toca a interioridade e a totalidade da vida de uma pessoa, reverberando, alcançando também suas relações. E essa salvação oferecida, dada por Jesus Cristo, ela se realiza, ela acontece num lugar específico que é a igreja. A igreja é o lugar da experiência da salvação. Uma pessoa só acolhe essa salvação dentro da igreja, estando inserido ou inserida nesse organismo vivo que é a igreja, corpo de Cristo. Agora, uma outra citação da Placuit Del, número 13. Tanto a visão individualista como a visão meramente interior da salvação contradizem a economia sacramental, através da qual Deus quis salvar a pessoa humana. A participação na igreja, a nova ordem de relações inauguradas por Jesus, realiza-se por meio dos sacramentos. Entre eles, o batismo, que é a porta, e a Eucaristia, que é fonte e cume. Assim se vê a inconsistência das pretensões de autossalvação que contam apenas com as forças humanas. E, por fim, a apresentação da salvação como realidade escatológica já na altura da conclusão da carta. A salvação integral da alma e do corpo é destino final ao qual Deus chama todos os homens. Essa salvação, ela se realiza de modo antecipado enquanto estamos neste mundo, contudo, faz-se necessário deixar uma margem para a reserva escatológica. Essa salvação se realiza de modo antecipado enquanto estamos neste mundo, contudo, a sua realização plena se dará no mundo vindouro, naquilo que nós chamamos comumente de céu. Concluo aqui a segunda parte e inicio a terceira e última, que é uma apresentação em linhas gerais da exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre a chamada à santidade no mundo atual. Veja que interessante. A carta, redigida pelo cardeal Ladaria e promulgada pela Congregação para a Doutrina da Fé, data de fevereiro de 2018. Logo em seguida, 19 de março, solenidade de São José, o Papa Francisco promulgou a exortação apostólica, 19 de março de 2018. Os dois documentos estão na mesma linha, na mesma esteira, na mesma direção. A carta nos ajuda a compreender com mais profundidade o conteúdo da exortação apostólica, que não pretende ser um tratado sistemático sobre a santidade, conforme veremos. Gaudete et Exsultate, expressão em língua latina que significa alegrai-vos e exultai. É, na verdade, aí uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 12. A exortação apostólica é um texto que nos conta a grande viagem da vida cristã com as suas lutas, as suas provas, os seus momentos fáceis e difíceis. É como se um pai, numa conversa de fim de refeição ou no momento de intimidade familiar, junto ao fogão a lenha ou à lareira, nos estivesse contando o sentido da vida. O momento de transmissão daquela sabedoria que vem de Deus e que vai se difundindo pouco a pouco de geração em geração. Em alguns momentos, o texto da exortação faz lembrar especialmente os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola,
com a sua consideração do plano de Deus para cada ser humano, para cada pessoa, de como podemos conhecer, dos obstáculos que podem aparecer no caminho ou na percepção do projeto divino. A exortação tem 5 capítulos. O primeiro versa sobre a chamada universal à santidade. O segundo versa sobre 2 inimigos sutis da santidade, 2 inimigos já estudados por nós, a saber, o pelagianismo e o gnosticismo. No terceiro capítulo, nós encontramos uma bela reflexão intitulada A Luz do Mestre. O Papa Francisco apresenta o elenco das bem-aventuranças e nos provoca a interpretá-las à luz do juízo escatológico de Mateus 25, apresentando a cada um de nós as obras de misericórdia corporal como uma espécie de requisito, de cartão, bilhete de ingresso nosso no céu. Quarto capítulo versa sobre algumas características da santidade no mundo atual. Me chama a atenção nesse capítulo o esforço que o Papa Francisco faz para mostrar que a santidade é uma realidade ao alcance de todos, todos. Cada um levando a vida a seu modo, cada um experimentando as contradições da existência humana a seu modo, é chamado a responder a esse chamamento maior que Deus nos faz, para que sejamos santos como Ele é santo. E por fim, o 5º capítulo versa sobre luta, vigilância e discernimento, sobre essas 3 atitudes que são próprias do ser cristão. Os padres da igreja são os primeiros a conceberem a vida cristã como luta. E quando se trata de luta, faz-se necessário o espírito de vigilância. E é importante aqui destacar que quando o Papa Francisco fala de luta, ele fala também sobre a luta contra o demônio. Vale muito a pena fazer a leitura do conjunto da exortação apostólica e vale muito uma releitura desse 5º capítulo, que nos dá, assim, algumas indicações muito certeiras para a nossa vida espiritual, para o âmbito concreto da nossa vida espiritual. Então, luta, vigilância e discernimento como atitudes concretas e constantes na vida do cristão. O texto da exortação apostólica é escrito para refletir, para ajudar e examinar a vida à luz do mistério de Deus, querendo deixar algumas consequências em quem o leu. Nesse sentido, o texto está na linha da tradição sobre os exercícios espirituais ou dos retiros espirituais que realizamos com frequência. A linguagem utilizada pelo Papa ajuda a criar um clima de intimidade e de conversa sobre a vida de Deus entre os homens e a vida dos homens em Deus. Portanto, aproveita-se melhor o texto quando se realiza a leitura no contexto de uma conversa familiar, em que se aprende a arte de amar e de viver para a qual fomos criados. O Papa Francisco começa diretamente com uma solicitação que interpela o leitor. Bem no princípio do texto, lá no número 1, ele diz que Deus quer nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, a chamada à santidade está patente, está aberta de várias maneiras, desde as primeiras páginas da Bíblia. A Abraão, o Senhor fez a proposição nestes termos: anda na minha presença e sê perfeito. Livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Essas palavras mostram-nos que a santidade não é uma opção a qual chegamos depois de
avaliar custos e benefícios. Não parte de nós, é um convite de Deus que irrompe em nossa vida e nos une com Deus e nos estimula a ser como Deus. Nos estimula a ser santos como Deus é santo. Por outro lado, a santidade é andar na presença do outro. É uma relação, é uma vida com Deus e um conviver, uma relação de amizade de fato. Ao longo da nossa vida, a santidade já está presente desde o batismo e também vai se fazendo. A santidade vai sendo construída a partir do momento em que acolhemos a vida de Deus em nós. Essa vida divina em nós vai nos ajudando a construir essa santidade, construir na perspectiva humana. Não exclusivamente com fórmulas, não só com ideias e esquemas, mas com uma familiaridade e intimidade com Deus que nos abre aos outros. Nessa viagem da nossa vida, há oportunidades, há obstáculos, há momentos tristes e alegres, e em todos se vai forjando a amizade com Deus. O Papa Francisco é consciente de que quem procura viver santamente vai contra a corrente e é julgado pelo mundo como pessoa incômoda. Mas para viver o evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses mundanos jogam contra nós. Quem quer ser santo não pode esperar por uma tranquilidade que lhe permita amar a Deus e aos outros. Eu vou esperar o momento oportuno. Não, o momento oportuno é agora, no tempo presente. É nas circunstâncias em que já vive que a pessoa vai encontrar-se com Deus e encontrar-se com o próximo. A santidade não é o produto de uma reação química que se realiza numas determinadas condições de pressão e temperatura. A santidade é mais parecida a uma descoberta de Deus que se faz no meio da nossa vida normal, no meio da nossa vida corrente e no rosto dos outros. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. O Papa não tem a pretensão, no texto da exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, de ter dito tudo sobre o chamamento universal à santidade. Ele só quer despertar em cada leitor, em cada um de nós, o desejo de Deus. O desejo de ser como Deus é. O desejo de amizade com alguém que nos ama e quer conviver conosco sempre e sem outras intenções. Para isso, nos estimula e nos convida a examinar o nosso coração, avisando também dos eventuais perigos desta grande aventura que é a nossa vida. Santidade não tem nada a ver com aperfeiçoamento do indivíduo. Santidade não é certificado que a igreja oferece a pessoas que tiveram bons comportamentos durante a vida terrena. Santidade significa abertura do coração, abertura da alma, em suma, abertura da interioridade para o acolhimento da vida do próprio Deus, que é santo, é o santo por antonomasia, é o santo por excelência e quer que nós participemos da santidade dele que é efusiva e difusiva. Muito obrigado. Vamos lá, agora é hora das nossas perguntas. Vocês andam muito quietinhos nas perguntas ultimamente. Quais as perguntas sobre a santidade? Olha, estão dizendo aí que o português do Padre Robson é corretíssimo. E é verdade, né?
Quais as perguntas, quais as questões que essa reflexão sobre a santidade, que a apresentação da carta Placuit deu e que a apresentação da exortação apostólica Gaudete et Exsultate suscitaram em você? O Pedro já colocou aí uma pergunta, vamos ver outras perguntas que apareçam. Cristiane, o padre Robson apresentou esses dois erros da igreja, que aconteceram na história da igreja primitiva, ainda na igreja sem divisão, e um desses erros é que se alcança, o pelagianismo, que dispensa a graça. Você não precisa da graça para ser santo. Você alcança a santidade por própria força. E assim sendo, Cristo, ele não passa de um líder, de um modelo a ser seguido, e não do autor e consumador da graça que gera, que produz a santidade em nós. Essa é a diferença. O Buda pode ser um grande líder, pode ser um modelo, mas ele não é o Salvador. O único Salvador é Jesus Cristo. O único autor e consumador da graça é Jesus Cristo. Padre Robson, eu estou aqui tentando esclarecer aqui para Cristiane, não entendi quando se equipara Cristo a Buda. Eu estou recuperando aqui um pouco da sua fala, mas hoje é dia do Senhor. Bem, eu tive que trocar de lugar ali para conseguir assim uma tomada aqui, porque a bateria do meu celular já estava se esgotando, né? Então, eu acompanhei a conclusão da resposta que o padre Jean apresentou a Cristiane. Isso. Ela disse que não compreendeu quando Cristo... quando se equipara Cristo a Buda. Para Cristo a Buda. Isso bem no início da apresentação da carta Placuit Deo. Eu dizia que nessa perspectiva do individualismo, que é próprio do sujeito autônomo, a pessoa ela busca a aquisição dos bens materiais, contudo, esses bens materiais eles não têm o poder de oferecer plenitude à pessoa. Dentro desse contexto, Cristo é muitas vezes concebido, compreendido como uma simples liderança religiosa ao lado de outras lideranças religiosas. Ele não é compreendido, aceito e acolhido como o Salvador, como aquele que é o portador da salvação de Deus para a humanidade, mas uma liderança que deixou bons ensinamentos elevados, que nos deixou uma corrente filosófica inspiradora. Então é isso que acontece, isso está muito de moda hoje. Cristiane, ficou claro agora? Temos agora uma pergunta do Pedro, Padre Robson. Uma pergunta grande, eu vou colocá-la aqui na tela e leio, porque imagino que no celular seja difícil para o senhor ler. O pelagianismo e o gnosticismo, a busca de filosofias de vida, a anulação das identidades locais, são traços da sociedade em que vivemos, que nos remetem, em certos termos, à sociedade do início da igreja. A igreja nascente, seguindo o seu chamado à santidade, enfrentou e superou todas essas questões. Que aspectos da igreja primitiva poderiam e deveriam ser retomados por nós
para que sejamos comunidades santas e santificadoras? Correto. É uma pergunta muito extensa, porém muito bem elaborada, muito clara. É o Pedro quem apresenta a pergunta. Correto, muito obrigado, Pedro. Muito bem lembrado, no período da Idade Antiga, no tempo da Igreja Indivisa, essas heresias foram afrontadas. Vocês já compreenderam que elas não foram eliminadas definitivamente, porque recorrentemente elas aparecem em outras alturas da história da Igreja. A Igreja afrontou essas duas doutrinas heterodoxas. A Igreja se reuniu em concílio, isso foi refletido, isso foi ruminado, e depois a Igreja elaborou um parecer doutrinal, ortodoxo, fiel, para eliminar os riscos apresentados por essas duas heresias. Quando olhamos para a Igreja hoje, nós conseguimos identificar os sinais dessas duas heresias. São heresias que estão de moda. Não foi por casualidade que o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ladaria, e o Papa Francisco promulgaram os dois documentos, a carta Placuit Deo, endereçada aos bispos, e a exortação apostólica Gaudete et Exultate, nas quais esses dois problemas são abordados. Olhando para a realidade de muitas pessoas, de muitos grupos na igreja hoje, nós percebemos em muitas pessoas e em muitos grupos um comportamento neopelagiano. Ou seja, há sinais da doutrina apregoada por Pelágio. Muitas são as pessoas que pensam o seguinte: a salvação será alcançada pelo nosso próprio esforço, por aquilo que somos capazes de fazer bem. Então, isso dentro da igreja. Fora do âmbito eclesial, podemos também identificar alguns sinais de neopelagianismo. Bem na mentalidade das pessoas que não têm uma vida eclesial, no modo como elas levam a vida, elas não negam a existência de Deus, elas reconhecem a importância da religião, da importância de uma relação com o transcendente, elas veem tudo isso com positividade, mas para elas, uma certa experiência de salvação será uma mera consequência do esforço e do engajamento de cada indivíduo. Digamos assim, muitos são aqueles que pensam: eu vou me esforçar para me aperfeiçoar enquanto indivíduo, eu vou buscar uma vida virtuosa, eu vou buscar ser uma pessoa melhor, e isso me dará a salvação. Então, há resquícios da doutrina de Pelágio dentro e fora da igreja. Quanto ao gnosticismo, nós o encontramos também hoje dentro e fora da igreja, analisando comportamentos de pessoas individuadas e de grupos. Um aspecto muito interessante do gnosticismo hoje é a hipervalorização do estudo. Bem, através do meu empenho, através das muitas horas dedicadas ao estudo, eu chegarei a um grau determinado de conhecimento, e isso me colocará acima das demais pessoas dentro da igreja. Isso analisando a existência do gnosticismo hoje dentro da igreja, as manifestações de gnosticismo dentro da igreja. Valoriza-se o conhecimento, a aquisição do conhecimento, em detrimento
da acolhida gratuita, livre da salvação que Jesus Cristo nos oferece. Na perspectiva gnóstica, a salvação dá-se pela aquisição do conhecimento e não pelo poder redentor do sacrifício que Jesus Cristo ofereceu ao Pai na cruz em vista da salvação de toda a humanidade. Então, a salvação está na aquisição do conhecimento e não no poder redentor do sacrifício que Jesus Cristo ofertou ao Pai na cruz por cada um de nós. Aí uma característica importante do gnosticismo, né? Que em diversas alturas da história da igreja aparece. Lá no princípio, além da igreja ter tratado de afrontar o gnosticismo em concílio, eu gostaria de destacar Santo Ireneu de Lyon, que escreveu uma obra fantástica intitulada Adversus Hereses, contra as heresias. E ele escreve essa obra justamente para refutar o gnosticismo. Nessa obra, ele afirma que a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento, é a doutrina dos apóstolos, que somente a igreja possui. Então, eu falei primeiramente do gnosticismo dentro da igreja hoje. E há também pessoas e grupos que não estão diretamente vinculados à igreja, que concebem a busca pelo conhecimento como uma via de conexão com a realidade mistérica, uma via de conexão com o transcendente, né? Como se toda a experiência de salvação e de alcance da plenitude da vida humana fosse relegada ao estudo. O que a igreja de hoje pode e deve aprender com a igreja primitiva? A centrar-se nos conteúdos essenciais da fé, a concentrar-se naqueles pontos da doutrina e da nossa tradição espiritual que não podem ser negociados. A igreja, considerando aí toda a sua história, ela afronta uma heresia apegando-se àquilo que é essencial, aquilo que não pode ser negociado, apegando-se à tradição, apegando-se ao conteúdo revelado pelo próprio Deus e que está contido na Escritura. Quando dizemos que somente na igreja é possível chegar à salvação, especialmente nos dias atuais, somos quase apedrejados. Como explicar esse pensamento para sermos entendidos? Correto. Belga, obrigado pela pergunta. Às vezes, no intuito de sermos assim agradáveis, corremos o risco de negociar aquilo que não pode ser negociado. Para nós, a igreja é instrumento indispensável da salvação de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, nós nos deparamos com essa afirmação. Ela é recorrente nesse documento, a igreja como sacramento universal de salvação. Na altura do ano 2000, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Josef Ratzinger, hoje Bento XVI, enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele promulgou um texto, um documento intitulado Dominus Iesus, ou seja, o Senhor Jesus, no qual ele afirma a centralidade de Jesus Cristo no mistério da salvação. Para ele, não há salvação fora da pessoa de Jesus Cristo. E não há salvação também fora da igreja, que é o corpo de Cristo. Significa que a salvação de toda pessoa humana passa pela igreja, porque a igreja é instrumento dessa salvação.
No estudo da eclesiologia, nós temos uma perspectiva chamada inclusivista. O que significa isso? Uma pessoa, mesmo não sendo cristã, não sendo membro da Igreja de Jesus Cristo, ela, se viver com coerência os princípios da sua religião, se ela tiver princípios morais, princípios éticos, em suma, se for uma pessoa com uma vida reta, essa pessoa será salva por Jesus Cristo na igreja, através da igreja, mesmo que essa pessoa não seja na terra um membro formal da igreja. É a perspectiva inclusivista que nos ajuda a compreender o sentido de Jesus Cristo ser o único portador da salvação e de essa salvação só se realizar dentro da igreja. E aqui, quando eu digo dentro da igreja de Jesus Cristo, nós precisamos pensar o seguinte: a Lumen Gentium nos ajuda a compreender que a única igreja de Jesus Cristo, ela subsiste na Igreja Católica. Ou seja, ela continua a existir na Igreja Católica Apostólica Romana. Nós poderíamos nos apropriar dessa informação que Lumen Gentium nos dá e aplicar esse princípio, por exemplo, à Igreja Ortodoxa. A Igreja de Jesus Cristo, a única Igreja de Jesus Cristo, subsiste também na Igreja Ortodoxa e poderíamos também aplicar a algumas comunidades do protestantismo e assim por diante. Se me permite, é da minha área, a eclesiologia, né? O subsiste do Concílio Vaticano II, ele vem para superar uma identificação essencial, substancial, né? Até o concílio se dizia: a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, uma plena identificação essencial. Agora, com a Lumen Gentium, que o padre Robson citou, esse S se transforma em subsiste. Quer dizer, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, mas não só, né? A Igreja de Cristo se realiza plenamente na Igreja Católica, mas ela pode se realizar de forma não plena em outras comunidades cristãs, né? Então, quando nós afirmamos isso, que a salvação se dá só na igreja, e recuperamos lá o São Cipriano de Cartago, né? Extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. É preciso sempre se perguntar: que igreja é esta? Né? Essa igreja é a estrutura sociológica da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, ela ultrapassa os limites temporais da igreja, né? A igreja é mais do que isso, né? Embora isso de forma alguma possa relativizar que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, né? É um duplo movimento, a gente vai e volta. Bom, então agora eu vou recuperar as perguntas anteriores à belga. Tem aqui uma pergunta do Tales dos Anjos, que, se não me engano, é de Paraguaçu, aí da Diocese de Guaxupé. O Tales diz: boa noite, padre. Hoje enfrentamos um momento delicado na vida da sociedade e da igreja. Como manter a fé viva diante de tantas adversidades? Como podemos ser santos nos dias atuais? Padre Robson, responda ao Tales sem fazer spoiler do resto da exortação, porque ela vai continuar nas próximas quintas-feiras. Muito bem, Thales, obrigado pela pergunta. Na verdade, não existe uma época histórica fácil. Todas as épocas têm as suas dificuldades, as suas exigências, as suas contradições. E hoje, a nossa época atual, ela tem as suas peculiaridades, mas assim, em termos de dificuldade,
ela se equipara a outras épocas históricas, porque, conforme eu disse, cada época tem a sua dificuldade, a sua exigência. Como conservar a fé? Como vivenciar a santidade? É muito importante aquilo que o Papa Francisco nos ajuda a refletir na exortação apostólica. Não há fórmula mágica, não há uma cartilha. Nós precisamos aceitar a nossa existência situada em um contexto concreto. Aceitar a vida que nos foi dada. Procurar compreender o mistério da nossa existência, procurar individuar as contradições, os limites, os nossos pecados. A partir disso, nos abrir interiormente, abrir o coração, abrir a alma, para acolher a vida do próprio Deus. Porque a nossa santificação, utilizando uma terminologia muito cara aos nossos irmãos orientais, a nossa divinização, ela é obra da vida de Deus em nós. É Deus quem opera isso em nós. Então muda completamente a perspectiva. Então santidade conforme eu já disse, não é o certificado oferecido a uma pessoa que teve bom comportamento. Não é um tanto de coisa que eu faço dentro de um parâmetro e depois chego e recebo um documento que me atesta que eu sou santo já. Não. É acolhida em nós da vida de Deus. E esse acolhimento da vida divina, ele reverbera em todas as dimensões da nossa existência. Porque a partir do momento que acolhemos Deus em nós, inicia-se o processo da nossa divinização. E aí nós vamos percebendo gradualmente, progressivamente, a transformação do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir. E a fé, essa virtude que nasce em Deus e chega ao nosso coração, chega até a nossa interioridade através da ação do Espírito Santo. A fé tem que ser acolhida por nós. É como uma sementinha que é depositada dentro do terreno da nossa interioridade. Temos que preparar a nossa interioridade a fim de que essa semente possa chegar, germinar, crescer, tornar-se uma árvore frondosa e produzir muitos frutos. Então, não há fórmulas mágicas. A leitura da exortação apostólica nos ajuda a chegar a essa conclusão, que não há uma cartilha a ser seguida. Nós temos que ter essa sensibilidade e esse desejo de querer compreender todos os mistérios que envolvem a nossa existência. A partir dessa compreensão, tomar posse da vida de Deus em nós e conduzir a nossa vida com tranquilidade, sem preocupações obsessivas com comportamento A, B ou C. O acolhimento da vida de Deus em nós torna-se determinante, porque Deus, ele vai se comunicando conosco e nos dando as orientações de acordo com a circunstância, de acordo com o contexto no qual nós estamos situados. Eu concordo plenamente com o Padre Robson quando ele diz que não há uma cartilha. Mas eu queria lembrar aqui também que o Papa Francisco recorda na Gaudete et Exsultate e a liturgia da Igreja nos fez celebrar no último domingo, na solenidade de Todos os Santos, que essa cartilha, aqui entendam que eu estou brincando com a expressão do Padre Robson, concordo que não haja cartilha, mas a liturgia e o Papa nos lembram que essa cartilha são as bem-aventuranças, né? O pano de fundo de toda a experiência de se deixar santificar por Deus, esse projeto de vida de santidade, foi expresso por Jesus nas bem-aventuranças. É claro que as bem-aventuranças não são uma cartilha, não são uma receita, são um convite, são um projeto de santidade.
E é muito interessante que na exortação o Papa conjugue as bem-aventuranças com o juízo final de São Mateus, com as obras de misericórdia corporal. Então, nós poderíamos dizer, quer uma receita? Não existe. Mas você continua querendo? Vai nas bem-aventuranças e nas obras de misericórdia. Lá você não vai encontrar uma receita, mas vai encontrar um projeto de vida, um projeto de santidade. Eu estou recuperando isso porque foi essa a minha pregação no último domingo, na festa de Todos os Santos, né? Temos aqui agora uma pergunta. Desculpa, Padre. Só um minutinho, Padre. Gostaria de dizer algo sobre isso, né? Dessa beleza que é a apresentação das bem-aventuranças dentro do quadro, do contexto da exortação apostólica, né? Retomando essa ideia de que não há uma fórmula precisa, não há uma cartilha com fórmulas delimitadas, né? As bem-aventuranças são apresentadas como um caminho a ser trilhado. E me chama a atenção o fato de, nesse elenco, nosso Senhor Jesus Cristo apresentar como bem-aventurados, como felizes, aqueles que na lógica do mundo são considerados desgraçados. É impressionante a força desse paradoxo. É algo muito forte. E fazer a leitura das bem-aventuranças, desse itinerário espiritual, à luz do juízo escatológico, é uma grande chamada à responsabilidade. Porque, ao final da nossa vida, nós seremos julgados pelo nosso muito ou pouco empenho na realização das obras de misericórdia corporal. Então, é um caminho belíssimo, que não nos tira daquelas contradições que são inerentes à nossa vida humana enquanto estamos neste mundo, todo ele marcado por limites e contradições. E isso vai aparecer em cheio no próximo domingo, na liturgia do próximo domingo, com a parábola das 10 virgens. As 10 virgens. Cheias de limitações, cochilam, dormem, não trazem o óleo necessário. O noivo atrasa, até o noivo tem limitações. Até as prudentes têm limitações, porque elas não querem partilhar com as outras o seu óleo. E aí a gente pergunta, que óleo é esse? E autores, inclusive o cardeal Martini, que foi um grande biblista, que diz que o óleo das virgens é a vivência das bem-aventuranças, que é uma forma de São Mateus retomar no sermão escatológico o princípio do Sermão da Montanha. No final do 5º sermão, retomar o início do 1º sermão, dando assim uma grande unidade ao Evangelho de Mateus. É de uma beleza tremenda, né? A sabedoria do Evangelho, a sabedoria da Igreja, ao nos propor esses textos como em lições de uma escola, né? A cada domingo aprofundar o mistério. Uma pergunta da Maria Eliette, e essa pergunta ela ressoa uma outra pergunta que já apareceu aqui da Maria Antonieta. Então eu vou colocar aqui a da Eliette e depois tento colocar a da Antonieta também. Padre Robson, entendendo estas heresias e levando-se em conta a formação precária de muitos fiéis, podemos dizer que muitos agem desta forma por desconhecimento, por ignorância. E aí a Maria Antonieta Rodarte, lá de Varginha, ela pergunta o seguinte: Padre Robson, como trabalhar essas questões das heresias na igreja hoje? Né? Superar essa formação precária, como dizia Eliette. Bem, eu penso que
o investimento, a aposta na formação de boa qualidade, na formação teológica, seja uma forma de se superar isso. Porque essas heresias, trabalhá-las de modo profundo, preciso, no contexto de uma homilia, seria bastante delicado. Já no contexto de uma formação teológica, nós temos assim uma liberdade maior para entrar nos pormenores, porque, por exemplo, imaginemos uma assembleia litúrgica para a missa dominical. Em geral, a assembleia ela é muito heterogênea, composta por pessoas que têm ensino superior, por pessoas analfabetas ou semi-analfabetas. Então, as nossas assembleias são muito heterogêneas. Eu penso que não seria prudente fazer uma abordagem séria, teológica, acadêmica, no contexto de uma homilia. Mas em momentos de formação, nós precisamos tratar dessas duas heresias, que são muito sutis. Nós, quando analisamos o comportamento de muitos católicos e a orientação de muitos grupos católicos, percebemos, assim, acenos, sinais dessas heresias. Então, essas pessoas e esses grupos, que são bem intencionados, necessitam dessa ajuda em termos de formação teológica, dessa correção fraterna, a fim de que eles possam aparar as arestas e eliminar isso que na verdade, um comportamento herético. Em geral, são pessoas bem intencionadas. São pessoas preocupadas com a própria vida, com a própria formação, com as próprias conquistas. Então, essas pessoas necessitam ser ajudadas. Eu acredito no potencial da formação teológica de boa qualidade. E se os padres estiverem atentos a essa formação, é possível semear essas ideias na homilia. Se a gente não apresenta um modelo errado de santidade, já é um bom começo, né? Sim. Eu não sei, me parece que não há mais perguntas aqui, mas eu tenho 3 perguntas minhas que eu gostaria de fazer ao Padre Robson, aproveitando a sua presença para enriquecer aqui essa nossa conversa. A primeira delas é a seguinte: quando eu anunciei essa live e o estudo da Gaudete et Exsultate na última quinta-feira, eu disse para eles que essa perspectiva nova de vocação à santidade para todos, e o senhor acenava para isso na sua fala, quando o senhor dizia: para ser santo não é preciso ser bispo, não é preciso ser sacerdote, não é preciso ser religioso ou religiosa. E eu dizia para eles quinta-feira passada o seguinte: essa perspectiva, ela ressurge no Concílio Vaticano II, né? É o capítulo 5º da Lumen Gentium que retoma aquilo que é o título do capítulo, a vocação de todos à santidade na igreja, né? Então eu queria aqui, mais do que perguntar, ressaltar e provocar o senhor a esse comentário de valorização do Concílio Vaticano II como retomada dessa vocação universal à santidade, que é uma marca do concílio, né? Na verdade, uma das grandes pérolas do Concílio Vaticano II, né? O capítulo 5º da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vocação universal à santidade. Retomando aquilo que eu disse, né? A santidade, ela não pode continuar sendo concebida como uma espécie de certificado que a igreja oferece a alguns poucos, como se esses poucos fossem membros de uma casta, de uma elite. Esse convite que parte lá do livro do Levítico, no capítulo 11, versículo 44, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, ele alcança todo membro da igreja.
ele alcança todo membro da igreja. Não é um convite que permanece restrito à hierarquia da igreja ou aos membros da vida consagrada. Alcança todos os batizados. O batismo é o sacramento que nos desperta para essa realidade, que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para que possamos perceber esse chamamento que Deus nos faz, para que nós sejamos santos como Ele é santo. É muito belo a convicção de que todos, sem distinção, somos destinatários desse chamado. Agora, Deus é o primeiro, é Ele quem toma a iniciativa de nos chamar a ser como Ele é. E Ele não somente nos chama, Ele põe à nossa disposição, através da sua graça, os meios imprescindíveis a fim de que tenhamos condições de responder a esse chamado que Ele nos faz. Né? Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a igreja, nos dá os sacramentos. E experimentando tudo isso, nós somos assim preparados, robustecidos interiormente para responder. E não é uma resposta verbal, é uma resposta existencial, para responder com a vida a esse chamamento que é o mais importante de todos. Muito bem. Uma outra questão que eu queria aproveitar a presença do senhor nós já estudamos a encíclica Laudato Si, nós já estudamos a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, e agora vamos estudar a exortação apostólica que não é pós-sinodal, Gaudete et Exsultate. O que é isso? O que é que muda de encíclica para a exortação apostólica pós-sinodal? Por que cada coisa tem um nome? Né? E eu queria que aproveitar a sua didática para nos ensinar a todos nós essas diferenças. Correto. Uma exortação apostólica, ela leva o nome de pós-sinodal quando ela é resultado de um caminho sinodal, resultado de um sínodo, que em geral é realizado na cidade de Roma. Esse sínodo é presidido pelo Papa. O sínodo é uma instância consultiva, o Papa participa e ele se põe a escutar aquilo que os padres sinodais, que são os bispos, aquilo que eles dizem a respeito de um determinado tema. É sempre o Papa quem convoca o sínodo para refletir, aprofundar sobre uma determinada temática. Concluído esse sínodo, é apresentado o documento resultante. A partir desse documento resultante, o Papa, de próprio punho, pensamos assim, ele fará a redação do documento, que será depois intitulado pós-sinodal. Agora, a distinção entre encíclica e exortação apostólica. A encíclica, ela tem um caráter mais solene e é um dos meios assim principais que o Papa tem ao seu dispor para o exercício do seu magistério ordinário. Então, a encíclica, ela pode versar sobre temas teológicos, sobre temas de doutrina social, mas ela tem esse caráter mais solene, porque é o meio por excelência que o Papa tem para exercer o seu magistério ordinário. É o meio que o Papa tem ao seu dispor para ensinar da sua cátedra. A exortação apostólica, ela não tem o mesmo caráter solene que a encíclica tem. E ela é escrita, em geral, para se aprofundar um determinado tema. Por exemplo, a exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, ela foi escrita para se aprofundar a temática da chamada à santidade no contexto contemporâneo. Basicamente, é isso. Esse caráter solene da encíclica faz dela um instrumento de ensino, como o senhor disse, né? Um ensino solene do magistério petrino.
A exortação apostólica, como o próprio nome diz, ela é exortativa. Ela não é tanto, desculpa, vou fazer um neologismo aqui, ela não é tanto ensinativa, ela é exortativa, né? Ela é uma provocação do apóstolo, por isso exortação apostólica, né? É uma provocação. Ele diz, olha, gente, presta atenção nisso, pensa sobre isso. Agora, a encíclica não. Ele diz, olha, isso é assim, 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 assado. Né? A encíclica ensina, a exortação exorta. Ela conclama a um determinado tema, um determinado assunto, né? E nessa conclamação, o Papa ele tem assim a oportunidade de apresentar aquilo que ele deseja sublinhar como importante para a igreja no momento presente. Isso. Apareceu mais uma pergunta aqui nos comentários. A pergunta é da tia Celinha, que é coordenadora da Pastoral Familiar na Diocese da Campanha. Ela diz, que maravilha de formação. Parabéns, Padre Robson. Mas é muito difícil ser de Deus no mundo dos homens. Como trabalhar esta santidade com os jovens? Olha, meu Deus. O Papa Francisco, na exortação apostólica, diz algo de uma beleza impressionante, né? A santidade é o rosto mais belo da igreja. E eu penso que nós poderíamos partir dessa afirmação para pensar na proposição da santidade aos jovens. Eu penso que é de fundamental importância retomar aquilo que eu disse na introdução da minha fala, no primeiro momento, né? Enquanto eu fazia minha reflexão pessoal. A santidade, por ser um atributo de Deus, uma propriedade de Deus, ela é eterna. Significa que ela goza de uma atualidade perene. E nós precisamos incutir isso na mentalidade dos nossos jovens, que acolher a vida de Deus. Esse projeto de vida santa, ele não é carola, não é cafona, não é demodê. A santidade está sempre de moda. E nós precisamos apresentar aos nossos jovens dos grupos paroquiais exemplos concretos de adolescentes e jovens que compreenderam isso, que se abriram e acolheram a vida de Deus e que se santificaram. Pensemos, por exemplo, no efeito positivo da beatificação de Carlo Acutis, que faleceu quando tinha apenas 15 anos. E é simplesmente fantástico olhar o corpo dele estendido naquela urna, trajando vestimentas que são próprias de um jovem contemporâneo. Não é o corpo do santo trajando batina ou o hábito de uma freira, mas é um jovem usando roupa de jovem. Então, nós precisamos nos convencer de que a santidade ela está sempre de moda e apresentar isso aos nossos jovens. Não é cafona, não é carola, não é demodê. É algo profundamente atual. E com uma certa naturalidade, né? O senhor falava disso na sua exposição, que a santidade não é uma fixação em certos comportamentos, em certas... Né? Eu acho que isso é muito importante, porque há movimentos e grupos na igreja que até fazem essa apresentação dos santos jovens aos jovens, mas com uma fixação em certos comportamentos, numa atitude moralista. E isso afasta o jovem. Pode até atraí-lo por um instante, mas daqui a pouco ele percebe que essa santidade moralizada, ela não está ao alcance dele. E aí ele desiste de tudo. Sim. É um perigo isso, né? Acho que o senhor pode completar melhor essa ideia. Né? Eu penso que é justamente isso, né? Apresentar a santidade nessa perspectiva de uma realidade natural ao alcance.
para que a pessoa possa se abrir, acolher a vida de Deus e se santificar, ela não precisa se atentar primeiramente a certos padrões estabelecidos, padrões moralistas, né? Você tem que se vestir assim. Não, a pessoa que acolhe em si a vida de Deus, a partir do momento em que ela vai tomando consciência do que isso significa, ela vai se transformando naturalmente, né? Ela vai se cuidando de modo integral. Então, nós temos que deixar de lado essas abordagens, né? De identificar a santidade a padrões pré-estabelecidos, né? Esses padrões são, na verdade, ideológicos, né? Eles não têm nada a ver com a santidade. A santidade é sinônimo de vida divina acolhida na fragilidade da nossa vida humana. É esse o mistério. E nós temos o desafio de cativar os nossos jovens, de levá-los a isso, como uma prova, um desafio. É algo muito elevado? Sim, é algo muito elevado, mas está ao alcance de todos. Eu dizia da necessidade, visto que a graça supõe a natureza, da necessidade de uma antropologia integradora, integral, para realizar essa acolhida de Deus em nós. Né? Uhum. Pois bem, uma última pergunta minha, das que eu anotei aqui durante a sua fala, quando o senhor dizia que a salvação ela é objetiva, toca a subjetividade, mas toca também a totalidade do ser humano. E aí eu pergunto aqui, a santidade tem, então, consequências sociais. Como? Conte-nos um pouquinho dessas consequências. Muito bem. Apenas retomando, né, essa ideia, a santidade ou melhor, a salvação é uma realidade objetiva que nos é oferecida por Jesus Cristo. Essa realidade objetiva, esse presente, essa graça, é acolhida em nossa interioridade e provoca a nossa transformação total a partir da nossa interioridade. Essa salvação objetiva, acolhida em nossa interioridade, ela passa então a reverberar no todo da nossa vida. O nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas ações, tudo isso passa a comunicar essa salvação que nós acolhemos, essa salvação que nós recebemos. Em relação à santidade, dá-se a mesma coisa, nós acolhemos em nós a vida do próprio Deus, e isso tem incidência no nosso sentir, no nosso pensar e no nosso agir. A santidade, durante muito tempo, ela permaneceu associada somente à vida devota. É um aspecto apenas da santidade, mas que não resume toda a riqueza que é a experiência de santidade. Uma vez que acolhemos em nós a vida do próprio Deus, uma vez que temos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações transformadas pela presença da vida divina em nós, isso repercute também no âmbito social. Em nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, no nosso círculo de amigos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo de pastoral, movimento ou associação. E o acolhimento da vida divina em nós nos desperta para a realidade das necessidades concretas dos nossos irmãos. O acolhimento da vida divina em nós nos torna sensíveis às necessidades das outras pessoas.
a partir do momento em que acolhemos a vida de Deus em nós, que aceitamos o convite, o chamado que Deus nos faz para que sejamos santos, como Ele é santo, nós somos levados a sempre a olhar para o conjunto da nossa vida, para o todo das relações que entabulamos com as pessoas. Nós somos levados a olhar com misericórdia tudo aquilo e todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso nos leva a um engajamento em favor da defesa da vida, da promoção da dignidade humana, nos leva a um engajamento em favor da erradicação da pobreza e da miséria. A verdadeira santidade é essa que incide em nossa vida social. Nós temos que dar esse passo e superar essa mentalidade que ainda na igreja insiste em associar a santidade à mera vida devota. A vida de devoção é um aspecto, mas não é toda a experiência de santidade. Santidade, perdão, santidade, então, não é sinônimo de intimismo, né? Não é isso. Não é sinônimo de intimismo, não é sinônimo de quietismo religioso. Exatamente. E tem a ver com a santidade, o discernimento que a gente está fazendo e deve fazer em vista do dia 15 de novembro. A eleição, a escolha de quem nós vamos votar, ela diz respeito à nossa vocação à santidade. Nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Isso implica na nossa santidade, né? Santidade tem tudo a ver com as realidades terrenas. Nós temos que compreender isso. Não é uma realidade a ser enclausurada somente na intimidade do nosso coração, na intimidade da nossa alma, ou a ser enclausurada quando estamos rezando em nosso quarto, ou rezando na igreja, ou ainda celebrando os sacramentos. Tem tudo a ver com as realidades terrenas. Envolve o todo da nossa vida. Santidade não combina com compartimento. E nós precisamos nos atentar para essa compartimentação da vida cristã, que é perigosa. Exatamente. Padre Robson, muito obrigado. Foi de uma enorme riqueza a sua presença conosco hoje, a sua partilha, as respostas, as perguntas de quem está aqui na sala conosco. Seja sempre bem-vindo ao Sobre a Mesa. Foi muito bom contar com o senhor nessa noite. Todo mundo está dizendo aqui nos comentários, depois o senhor poderá ver, que didática, que clareza, que conhecimento, muitos elogios à sua forma de apresentar, forma que eu não conhecia pessoalmente, mas que eu tenho muitas notícias. Aliás, os nossos alunos são os mesmos, e eles sempre dão notícias de uns para os outros, né? Então, eu já tinha notícia dessa boa didática, dessa profundidade, e por isso convidei para essa noite, para essa oportunidade, que foi muito enriquecedora. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade, pelo seu pronto aceite, e por essa maravilhosa noite de formação. Padre Jean, eu estou assim muito feliz de ter sido convidado para este momento, para esta transmissão, e feliz também de ter podido partilhar um pouco da minha reflexão, da minha busca pessoal a respeito da santidade. Muitíssimo obrigado pelo voto de confiança e que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e abençoando cada pessoa que reservou este tempo de agora à noite para participar dessa transmissão. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, de coração. Eu que agradeço. Eu queria lembrar aqui duas coisas aos nossos colegas da sala. Primeiro, que no próximo domingo você pode celebrar o Dia do Senhor em família, indo lá no nosso blog, o Dia do Senhor em Família,
www.blogspot.com e baixando o roteiro para a celebração do próximo domingo. Eu já fiz aqui um spoiler do evangelho do próximo domingo, das 10 virgens. Vou fazer mais um spoiler. O roteiro do próximo domingo foi eu quem preparei. Então, isso que eu dei o spoiler aqui vai aparecer na reflexão do Dia do Senhor em Família, para quem ainda não está podendo participar presencialmente da Santa Missa, para quem tem alguém do grupo de risco em casa e ainda precisa ficar em casa aos domingos, baixe o roteiro a partir de sexta-feira e celebre o Dia do Senhor em casa. Outro aviso é o de sempre. Se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. O Gustavo está aí fazendo todas as artes de divulgação da nossa live e o e-mail dele está aí na tela. gustavo@opçãoartesgraficas.net.br. Se você quer conhecer o portfólio do Gustavo, olha lá, pede para o gustavo.com.br. Aí você vai encontrar muitas artes feitas por ele e vai perceber que são artes feitas com bom gosto, com profissionalismo e com espiritualidade. Pede para o Gustavo. Eu queria convidar a todos para nós terminarmos com uma oração que o Juninho de Varginha colocou aqui nos comentários e que, Juninho, você não imagina, mas essa oração vai aparecer desta forma no Dia do Senhor em Família do próximo domingo. Então eu queria convidar todos vocês para nós encerrarmos este encontro rezando isso que aparece na oração eucarística 6D e que tem tudo a ver com a santidade na nossa vida. Rezemos juntos. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Amém. Nós estamos na novena da serva de Deus, Madre Teresa Margarida do Coração de Maria, a nossa mãe do Carmelo de Três Pontas. E falando sobre a santidade, ela que tanto gostou desse tema, que até se tornou santa e está em vias no processo de beatificação, que ela interceda por nós, que ela interceda pelo Padre Robson no seu caminho de santidade, por todos os seus paroquianos aí de Serrania, por todos os seus alunos na Faculdade Católica de Pouso Alegre e por todos nós que dedicamos essa noite a refletir sobre o chamado à santidade. Continuamos na próxima quinta-feira, quando nós receberemos o reitor do Santuário da Conceição, de Nossa Senhora da Conceição, da Beata Inhaxica, uma santa leiga, uma santa do nosso povo, uma santa ao pé da nossa porta. Então vamos receber o Padre Edinho, reitor do Santuário da Beata Inhaxica, para nos apresentar o capítulo 1º da Gaudete et Exsultate. Não deixe de ler. Se você não tem o livrinho, baixe na internet. Lá tem a Gaudete et Exsultate e leia o 1º capítulo para a nossa conversa da próxima quinta-feira. A todos vocês, muito boa noite. Que Deus a todos os abençoe e até a próxima quinta-feira.